Você já pensou em fazer aí na sua casa uma barrona de sabonetes fitoterápicos assim? Olha que coisa mais deliciosa. E se eu te contar que aqui tem óleo de camomila, tem uma essência de camomila e maracujá doce. Mas você pode inventar. Você pode fazer um de verbena com bambu, você pode pensar em erva doce e trazer algumas variações para você dar um upgrade naquele erva doce que todo mundo conhece. É maravilhoso, mas você pode fazer esse plus. Você pode pensar em extratos botânicos como folha de oliva, alecrim, e você pode realmente tratar a pele de uma forma diferente e oferecer, não só de presente, mas também para vender. E aí eu te pergunto, quer aprender? Quer fazer sua primeira barra de sabonetes fitoterápica e arrasar? Então vem comigo que eu te ensino. E se você chegou até aqui é porque você quer aprender. E, gente, é uma delícia. E posso falar? Esse aqui foi um que a gente fez na live, né? E olha, essa é uma de camomila, que tá deliciosa. Perfume ficou muito bom, muito bom. Mas você pode fazer calêndula, pode fazer de ervas de uma forma geral. Tanto a gente já fez, né? Se a gente pensar em fragrância, pode fazer alguma madeirada e colocar um toque de canela. Então, essa brincadeira do transparente com toda essa ativação do sensorial é muito top. Eu já vi, já fizemos até ali, uma com canela e com bastante vermelho, assim, as pessoas tomam, parece que dá um fogo. E essa é a ideia, banhos diferentes. E quando nós falamos das barras fitoterápicas, hoje eu vou trazendo um plus, vou trazer dois para vocês. Primeiro, como eu falei ali na chamada, eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer para fazer um upgrade em uma essência. Vou usar a erva doce como referência e vou trazer aí um plus para vocês verem de onde surgiu esses blends que eu inventei lá 25 anos atrás ou 26 anos atrás. Lá atrás, eu peguei uma cidreira e coloquei um toque de melancia. Ficou muito bom. Isso é um blend. Mas como isso surge? Qual é a ideia? Vou mostrar para vocês. E tem um outro ponto que eu vou mostrar para vocês de como fazer uma barra simples, fica super valorizada, tá? Mas calma que eu vou te ensinar tudo, ponto a ponto. E como eu te convidei, seja bem-vindo, esse aqui é o nosso canal. Tem toda semana, terça e quinta, tem vídeos novos para vocês, já há muitos anos, a gente é fiel na história. Eu vou utilizar, obrigado, Doguinha. Eu vou utilizar a base glicerinada transparente. Essa caixa aqui, ela vem 1 kg de base. Corto, não precisa ser muito pequeno. Se você quiser tirar e cortar com qualquer outro cortador, não tem problema. Só lembra que não precisa gastar muito braço para essa hora, porque essa é a hora mais pesada, né? Eu acho que do nosso trabalho é mais pesada, né? Que é o cortar. A gente até pensou uma época, uma coisa de fazer assim, né? E já cortar ela toda em cubinhos. Tipo, aquele coisa já tentamos e já compramos, tá? Não deu muito certo. Aquele coisa de cortar batata frita. Tá? A gente já pensou em tudo. Ó, foi, né? A gente até comprou. Ó, tá aqui. Essa é a base transparente. Lembra que essas caixinhas, a gente fala que ela não é uma caixinha reciclada, é uma caixinha desejada, tá? Não reciclável, desejável. E essa é a base 100% vegetal que nós estamos usando. Mas o mais importante, além de você buscar qualidade, é também você pensar no meio ambiente. Os nossos frascos, tá? Eles são sustentáveis, eles foram feitos de matérias-primas reutilizadas, então feito de matéria, que é o pré-forma PCR, que é pós-consumo residencial, e também recebeu um aditivo que os torna biodegradável, isso é muito legal. Mas também no pote, para vocês não jogarem fora, a gente usa para pré-produção. Se você tirou a base, ela não tem cheiro, você pode lavar e usar aí na sua casa no lugar do seu Tupperware, do seu Tupperware, tá? Vale super. Mas o mais importante, tentem pensar aí nessa consciência ambiental que é muito importante. Pego agora a nossa base, coloco aqui e não precisa ser cubinho pequenininho, também nem cai no absurdo de uma mulher que eu uma vez falei que tem que ralar. Gente, rala. Não, gente, a bursite vai gritar, porque o ombro sofre. Tô falando isso porque eu trabalhava com textura em parede, depois fui fazer pintura, depois não sei o que, sempre braço. E não me atentei muito a isso. E chegou uma hora que meus ombros, né, começaram a falar, meu filho, pensa em mim. Tá bom? Então, ó, coloquei aqui, fogãozinho elétrico e coloca pra derreter, tá? Não vou ligar esse, porque eu já trouxe uma derretidinha. Mas você vai usar fogão elétrico e não banho-maria, não micro-ondas. E bora aí, ó, fazer um trabalho bem legal, tá? A ideia é manter a qualidade dela. Agora, eu vou mostrar para vocês o que nós vamos colocar dentro da base já derretida. Aqui a gente tem a base, tá? Vou mostrar.
Douglas já trouxe pra gente. Tá numa temperatura tipo, acabou de derreter, bem linda, tá? Deixo tampadinha para manter ela líquida. Aqui nessa panela nós temos 1,250 kg. Essa é a nossa receita, tá? Aqui na descrição do vídeo a gente colocou a receita completinha para vocês. Uma dica que eu dou, super simples, baratinha, é a nossa receita de bolso. Tem todas as informações, olha que legal, sobre como fazer o sabonete, tabela de mínimo e máximo, informações básicas, dicas, material de apoio, tudo direitinho para vocês, até etiqueta de segurança. Isso a gente tem já há muitos anos, isso ajuda você na sua produção, para você conseguir realmente ter esse acompanhamento, tá? Então, obrigado. Agora vamos lá. Primeiro, por onde eu começo? Vou começar falando da mistura de fragrância, né, que eu prometi para vocês. Então, eu vou fazer um sabonete com erva doce, mas eu quero mostrar para vocês o que vocês podem fazer e como vocês podem fazer para ter uma erva doce diferente. Vou começar com uma erva doce mais verdinha e uma erva doce, acho que às vezes tão comercial ou mais comercial do que erva doce, misturando com um pouquinho de bambu. Aqui você fez com bambu mesmo? Tá, erva doce é o erva doce da Natura. É bem aquele erva doce que vende bem até hoje. Porque ele é bom, gente. Não tem como dizer que isso é ruim. Isso é muito bom, tá? Ele é um aromático delicioso, muito bem formulado. Show. Só que aí a gente colocou um toque do bambu. E esse bambu, ele é um bambu que o nosso Bambu Man, ele é mais cítrico. Ele tem notas da Osklen, que é aquela loja de shopping. Ele tem um pouco mais de verde e não deixa de ter o bambu. Mas ele é bem ousado, com uma explosão bem mais alta, tá? Então misturar esses dois é transformar o erva doce em algo mais verde. Essa é a primeira brincadeira, tá aqui. Erva doce mais verde. Ah, Peter, poderia colocar erva doce e verbena? Daria super certo. Erva doce com toque de capim-limão, que a gente sabe que é super forte, também daria certo. Então, primeiro pensamento, você quer levar essa diferença da fragrância. Às vezes fala, eu queria tanto misturar, aprender a misturar uma essência com outra. É só você saber o que você quer. Eu tenho, vamos ver, uma vanila. Eu já fiz vanila e patchouli, porque eu queria que a vanila ficasse mais amadeirada. Deu muito certo. Show. Eu quero que o vanila fique mais frutado e mais enjoativo, se é possível. Tô brincando. Colocamos cereja e avelã. Muito bom. Não, eu quero que o vanila fique com toque floral. Bora colocar ali um primavera, que é um floral cítrico. Bora colocar um flor de cerejeira. Então, assim, só vai ter que entender quanto de cada um. E aí você pode, o pré-teste, é isso. Tampa do erva doce, é uma delícia. E tampa do nosso Bambu Man. Venho agora e vou colocar 50-50. Isso é um pré-teste. 50-50. Bom. O erva doce tá um cheiro de sabonete, né? Mas eu vou colocar menos Bambu Man, porque ele é mais forte. Sim. Menos um pouco. Vou fazer um teste de 7 gotas do meu Becker e 3 gotas do Bambu Man. Dou 2 borrifadas do álcool e vejo como ficou. E assim você vai ver 70-30, 60-40, 50-50, você vai fazendo os testes, ok? Aqui eu falei do erva doce mais verde, que até tinha o capim-limão aqui que a gente tinha colocado. O outro que é muito legal é um erva doce amadeirada. Nós trouxemos 2 notas que vocês vão adorar. Primeiro, o erva doce com whisky escocês. Ousado, hein? Nossa. Eu acho que vai ter... Nossa, mas meio a meio ficou bom. Mas se eu colocar mais, aí... tá mais cheio de homem gostoso, sabe? Com todo respeito. Mas ué, tem gente gostosa? Tá bom, concentra. Ó. É que o whisky escocês tem cheiro de senhor, assim, que se veste bem, que tem aquele perfume amadeirado, é isso? Sabe, com uma pose, assim, meio italiana. Muito bom. Eu acho que eu colocaria 60 whisky escocês, pensando em tudo isso. Todo esse plano. Sabe qual outro que a gente colocou aqui? A gente pensou no madeira do Oriente. Aí você quer uma nota mais amadeirada, mais incensada. Mais incensada você quer uma especiaria, com umas notas mais secas. Ficou bom. Já tinha experimentado? Ficou bem bom. Aí eu colocaria meio a meio. Ele tem até uma nota de um condimento, assim, ó, de uma ervinha. Muito bom, muito bom. Então, tipo um cardamomo. Isso mesmo. Vamos lá. Vou decidir daqui a pouco qual que eu vou usar.
Erva doce. Agora uma outra sugestão, groselha negra. Groselha negra as pessoas já adoram. É uma nota bem envolvente. Dá água na boca. E eu vou aqui, ó. Nossa, muito bom. Mas eu colocaria mais groselha. Delícia. A erva doce ficou meio roxinha, assim, ó. Muito, muito bom. Dá pra perceber que você tá passando aí por várias famílias, né? Sim, a gente falou da erva doce com amadeirado, agora a erva doce com um frutado mais exótico, uma fruta roxa mais exótica. Poderia ser uma erva doce com uma cereja avelã, que a gente falou que você conhece. Poderia ser uma erva doce com um toque só de cereja. A gente tem só cereja, né? Tem só cereja, faz tempo que a gente não usa, que é forte. Ou a gente trouxe aqui o erva doce com um floral, que vocês vão adorar, que vocês devem conhecer, que é o primavera. Nossa, mas aí já é quase... Nossa, essa tá tão cheia. Dominhas aqui. Ó. Nossa. É um floral frutado com uma nota meio levemente assim de framboesa. Bem gostosa. E o erva doce. Venho com as duas. Nossa, muito bom. Menos primavera, que ela é mais forte. Muito bom. Quando fala do frutado, ele dá essa água na boca e é uma nota que ela é bem confortável, tá? O floral frutado é bem confortável. E a última teria que existir, que é o erva doce com um baby, uma fragrância infantil. E a gente trouxe o Baby Girl, que tem uma mistura de um perfuminho, tá? De criança misturado com perfuminho de mulher, bem gostoso. Bem bom, tem uma flor de cerejeira, né? A gente colocou uma flor de cerejeira nessa. Então, erva doce. Nossa, ficou bem bom. Nossa, bem bom mesmo. Nossa, a erva doce deu uma super somada aqui. E aí, você aprendeu como pegar uma fragrância e melhorar. Por exemplo, eu adoro cedro. Eu sei que tem gente que ama cedro. Ama. Tá, então você quer fazer o cedro, eu quero fazer o cedro com a Amazônia, já fiz, que é deixar ele um pouco verde. Eu quero pegar o cedro e achar uma fruta, colocar um toquezinho de limão para ver como fica. Quer dizer, você pode ir por esses mundos e as famílias olfativas que nós pré-determinamos mais popular, que não é a família olfativa que um perfumista realmente utiliza, são as famílias que popularmente as pessoas vão entender. Nós estamos falando de fruta cítrica, fruta adocicada, a gente está falando do herbal, a gente está falando do floral, a gente tem os marinhos, a gente tem as notas infantis, a gente tem os amadeirados, a gente tem os talcados, qual que eu pulei? Marinho, infantil, talcado, os cítricos já foi, adocicados, só adocicados são os abaunilhados. A gente também tem a nossa linha de perfumaria fina, que são as cópias de perfume inspirado, que elas são bem mais secas e notas mais altas. Quer dizer, você pode entender a nossa linha toda, que é como dividimos e subdividimos as famílias olfativas. Amélia, você coloca nesse vídeo na descrição, ou vou por aqui do lado, ó. Tá, uma tabelinha. Olha que mágico, apareceu. Famílias olfativas, até caiu a caneta da Lana. Ó, famílias olfativas, tá? De acordo com um olhar mais popular, não um olhar de um perfumista, tá bom? Então, perfeito. Aqui a gente tem o Primavera, Groselha Negra. Sabe o que ia ficar bom esse também? Com Dreams. Dreams é inspirado no Chloe. Bem bom. Eu vou fazer qual, você já sabe. Whisky. Eu vou fazer com whisky. Escocês. Pronto. Agora, não temos aqui, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui, para esta receita, que vai 1,250 kg, que é essa forma mais cheia, eu vou colocar 100 ml de essência, sendo, tá? 40 erva doce e 60 whisky, completando 100 ml também, 100%, tá? Então já fica a combinação mais fácil para vocês entenderem. Obrigado, Doug. Tá desligado, esse eu não liguei, pra gente não ter esse foco ali. Agora, eu venho aqui e vou colocar a essência, ok? Em seguida, vou colocar o lauril. A gente tem o lauril tradicional e o lauril poliglucosídeo, que é um lauril de milho. A diferença é que esse lauril é um lauril bem mais delicado, biodegradável e feito a partir do milho. Ele faz um pouco menos de espuma, mas ele atende aí para sabonetes íntimos, sabonetes especiais para o rosto,
tá? Então, para pele mais delicadinha, esse tipo de Lauril. E esse aqui é o Lauril tradicional, que todo mundo conhece e a maioria das pessoas usam, ok? E o nosso é grosso assim por conta da concentração e também aí da nossa escolha de compra, tá? Olha. Pronto. Ó, eu coloco o Lauril depois da essência porque aí ele não gruda, ó. Tá vendo? Mais facinho. Agora, eu vou colocar o extrato. Aí, bora. Que aqui a gente vai colocar 60 ml de extrato de folha de oliveira, ó. Esse extrato, ele tem uma ação que é uma ação rejuvenescedora. Ele dá um toque gostoso na pele, dá aí uma sensação de pele nova e de com mais tônus, é muito legal. Tem o ácido oleico na oliva, que aí ela devolve aí uma textura bem legal. Ó, vou por aqui pra vocês verem com a câmera de cima. Quando eu coloquei aquele Lauril, que ele é grossinho, olha o que acontece. Ele fica um bloco ali transparente, então é importante a gente lembrar de mexer bem. Mexer bem. Aprenderam até aqui? Sério? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum medo, alguma dúvida, né, para fazer realmente uma barra de sabonetes? O que vocês não viram aqui, eu vou até deixar um outro vídeo para vocês do como derreter, que a gente fez recentemente. Então, que é o seu primeiro sabonete. Picou, colocou na panela, não mexe, deixa derreter. Mexe só no meio do processo para saber se tem alguns pedacinhos ali. Deixa ela derreter totalmente no fogo. Aqui no fogo elétrico a gente vai usar entre o 4 e o 5. Quando a gente usa um fogão de resistência, pode colocar ele direto em cima ou colocar um distanciador que a gente tem, tá? E agora, deixa derreter. Derreteu. Tira do fogo, vê se a borda está tudo limpinho desse jeito e tampa e espera baixar a temperatura. A temperatura do derretimento de uma base glicerinada, ela está entre 55, 70, no máximo 60. Ela não derrete uma temperatura tão alta. A transparente é um pouquinho mais alta porque ela tem mais óleo. Derreteu totalmente, limpa a borda, limpa a espátula, tampa e deixa descansar ali para uns 50 graus, 52. E aí começa a colocar as propriedades. Tá? Eu gosto de colocar por último o extrato, porque o extrato ele é sensível a calor. Então se você colocar primeiro e tiver 52, pode atrapalhar e interferir nas propriedades ou perder as propriedades do extrato. Misturei, ó, bem misturadinho. E aqui a gente já tem as propriedades, né, da oliva, tem essência, tem mais espuma. Eu poderia colocar um óleo de abacateiro, posso colocar óleo de semente de uva, mas na transparente, quando a gente coloca óleos e manteigas, corre o risco dela turvar, tá? Não que a gente queira, nossa, que ele seja totalmente transparente, às vezes a gente prefere realmente que ele seja mais forte, mais hidratante, e a gente fala, não tem problema da aparência, isso pode acontecer com você. Mas quando você quer mais transparência, não coloque óleo. Aqui no caso, a gente vai perder um pouco da transparência, porque eu vou usar, para vocês verem, a couve em pó, cicatrizante, indicada para todo tipo de pele, e é também um corante natural. Mas inicialmente a gente vai contar com ela para ajudar, tá, nas propriedades da couve. No nosso site, lojapeterpaiva.com.br, todos os produtos que nós temos lá à venda, tem a parte técnica do produto embaixo para vocês conhecerem. Então se você entrar lá, vocês vão conhecer as propriedades, tá, dos extratos em pó, que são bem legais. A gente trabalha só com 4, mas tá aí, ó. Não dissolveu tudo. Para dissolver tudo e mais rápido, você poderia pegar um becker, colocar a essência, jogar isso ali dentro e misturar e dissolver bem rapidinho. Mas não que precise dissolver tudo de uma vez por todas, porque também tem uns pedacinhos ali disso, é legal. Quando a pessoa cortar, vê umas bolinhas verdes. E aqui também nós vamos colocar um pouquinho de folha de amora. Por quê? A folha de amora ela vai trazer uma cor verde, depois de um tempo fica verde esse sabonete, é muito legal. Solta. E também ele fica com um aspecto mais fitoterápico ainda. É esfoliante? É esfoliante, tá? Quando você tá pensando em folhinhas, ele vai ser, mas é levemente. Quando ele se torna esfoliante mesmo, é quando você coloca mais, fica parado por todas as partes. E a ideia é você entender o que você quer, tá bom? E se a gente chegou até aqui e você aprendeu, tá? Você quer fazer e já entendeu que é simples, então deixa aí seu comentário pra gente te conhecer um pouquinho mais, que essa é a parte legal.
é a parte legal que a gente usa esse canal aqui como lugar para vocês aprenderem. E também, se vocês querem deixar qualquer comentário sobre o que vocês têm de dúvida ou vocês querem aprender, pode deixar, tá? A gente tem a Melinha que cuida exatamente do YouTube pra gente e vai entender o que vocês estão perguntando, e passar pra gente, tá? Sua espátula. Agora já era, não podemos usar. Ó, olha que legal, olha que simples. Simples, tá pronto, tá? Nessa paz, tá pronto. Mas, Peter, eu vejo o pessoal fazendo e fica mó rosco, todo cheio de nata. A gente tá mexendo o tempo inteiro, uma base boa. As bases não são todas iguais, não cai nesse conto, tá? Então, ó, vou agora... deixa eu mostrar, vai do zero. Essa é a nossa forma de bolo inglês, que a gente fez ela no mesmo formato em madeira. Vocês vão ver eu cortando. Pego um saco plástico, posso deixar ele o mais enrugado possível. Tá aqui, venho com o elástico, prendo as pontas e lembra que as pontinhas aqui desse saco, eles vão ficar arredondados, tipo uma bolsa, tipo um saco, tá? E é ruim porque você perde a ponta do sabonete. Então, deixa ele assim, vem aqui, mistura. Ele criou uma natinha, eu misturei, ela já vai lá pra baixo, tá? Porque tá aberto. Agora eu venho aqui, ó, e vou... Deixa eu pôr aqui em cima, vai. Mais pra frente. Aqui. Mas tá virado esse plástico, não tem problema. Se ele virar pra dentro, a gente arruma. Ou você pode colocar uma fita se você quiser, tá? Ó, mexeu. Agora, vamos despejar ele na forma. Já dá pra ver que ficou meio verdinho, né? E com as 3 colheres, eu manteve super transparente. E ó, essas folhinhas, elas vão ficar aí, às vezes no fundo, às vezes em cima. Para você conseguir fazer ele e ficar com as ervinhas paradas por todas as partes, eu te convido a utilizar toda a paciência de Jó. Não, toda a paciência de Deus. Essa, você esperou? Eu esperei ele ter panela mesmo. Você tampa a panela e vai embora pra sua casa. Mentira, tampa a panela e espera baixar a temperatura. Quando você colocar aqui ela já estiver morna, você abre e ela tá começando a virar uma gelatina. Se você mexer muito, entra a bolha e perde a transparência. Se você deixar ela bem levinha assim, ó, sem mexer muito, ela vira, parece um sagu, assim, ela fica grossinha, né? Parece um vidro, só que com os elementos parados por todas as partes, tá? Aí, feito, é isso. Até que ele não tava tão fininho, porque eu tô vendo umas ervinhas paradas no meio. Vou tentar levar sem derrapar pra cá. Feito. Agora vamos lá. Para finalizar. Aulão, não esquece de curtir, de dar coraçãozinho pra gente. A gente merece. A gente tá trabalhando aqui por você. Ó. Tarararam. 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 Olha, que delícia. Você colocou mais. Ou sua colher tava mais verde. Acho que o seu ficou mais verde que o meu. Já curtiu. Uhum. Isso faz diferença. Nossa, que delícia. Olha isso. Calma aí. É muito prazeroso. Meu cunhado, Luizão. Beijo, Luizão. Ele falou assim, eu tô bem viciado. Eu fico de noite vendo você cortar aquele sabonete, eu não consigo parar de ver. Juro. Quando eu fui ver, eu fico lá, meu, que delícia. Eu falei pra ele que eu vou mandar uma barra pra ele ficar cortando na casa dele. Olha isso. Tadã! Uma barra super rica, super. A textura dela, esse banho é maravilhoso. Posso usar assim que eu fizer? Pode. É que assim que você faz, ela ainda não tá tão durinha. Passado alguns dias, ela vai começando a ganhar mais firmeza e ela vai ficar realmente dura. Aquele massageador que a gente fez, botânico, eu levei pra casa. Meu, usei uma semana e as bolinhas não acabaram, de tão duro que fica transparente. Acredita, é agora, depois de uma semana que as bolinhas estão meio cogumelo, assim, achatado. Mas o transparente, ela fica bem firme. E ó, fica um sabonete incrível. E aí, ativei a sua imaginação? Imagina você fazer de calêndula, fazer aí de vários elementos, não só de camomila, mas um montão de produto que realmente você tem aí na mente, que é fito e que você pode colocar aqui. Então bora lá. Bora arrasar? Bora realmente fazer desse momento, dessa saboria, um momento que de fato você consiga sentir prazer e gerar produtos que você olha e fala, meu, fui eu que fiz. E aí?
Convite aceito? Então quero ver você arrasando aí do outro lado, ó. Desse vidrinho que é bem fininho. Beijo!